Olá, eu sou Taula Armentano. Eu sou o Márcio Raskorski. E esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Confira as pautas que nós preparamos para você nessa edição. E não esqueça, de curtir o vídeo e seguir o nosso canal no YouTube que tá bombando já. Economia na conta de energia. Saiba como implantar no seu condomínio. Locação de curta temporada em condomínio. Vamos tratar desse tema delicadíssimo. Manutenção de elevadores. Saiba como cuidar de cada equipamento. E mais, comentários sobre a nossa matéria da semana passada, sobre aquele prédio em Moema que talvez vão demolir ou que vai virar moradia popular. E é claro, os nossos quadros interativos com as perguntas de vocês e as nossas dicas culturais. Fique com a gente. Quem é síndico sabe como as contas das concessionárias têm pesado no bolso do condomínio. Mas, como sempre, é possível dar um jeitinho diferente e conseguir economizar com sabedoria, trazendo mais valor para o condomínio. Confira o caso de um condomínio do Márcio Mazo, síndico profissional, nosso amigo aqui do Síndico Lab, que está fazendo uma baita economia com as placas solares. Roda aí o VT. Fala pessoal do Síndico Lab, tudo bem? A gente está aqui com o Márcio Mazo em um condomínio aqui na Bela Vista, onde ele implantou a energia fotovoltaica. A gente veio aqui falar um pouquinho com ele sobre como foi esse processo. Queria começar te perguntando, Márcio, como que foi o processo de aceitação dos condôminos dessa mudança em assembleia? Legal. Bom, agradeço pela oportunidade aí que vocês estão me passando aqui no condomínio, pelo Síndico Lab também, mas assim, um negócio muito legal, Felipe, na Assembleia, essa Assembleia, quando eu trouxe a parte da energia fotovoltaica, eu fiquei um pouco preocupado, porque foi uma Assembleia que eu vim fazer o quê? Eu vim aprovar a recuperação da fachada e a energia fotovoltaica, né? Então foi bem explicado o assunto, a Assembleia estava lotada, que fazia tempo que a gente não fazia Assembleia presencial, e de repente, assim, o assunto veio à tona, o pessoal da empresa ESG Power que nós contratamos, fizeram um negócio muito bacana. Apresentaram no detalhe, colocaram todas as importâncias da energia renovável e, assim, para minha surpresa, foi aprovado por unanimidade. Incrível que pareça. Então, aprovou-se todas as melhorias que nós tínhamos, que eu entendo da seguinte maneira, né? Quando o síndico está fazendo as coisas acontecer no condomínio, as pessoas se interessam mais e conseguem vir ao condomínio e entender, né? Não só aquele negócio de ficar brigando na assembleia, diz que medida, essas coisas. Mas foi muito legal, bacana. Acredito que foi importante essa explicação, né, da empresa. Você convencer o condômino de que é uma boa ideia, de que é sustentável e de que vai trazer uma economia para o condomínio, né? Sim, aprovamos isso em fevereiro. Março e abril foi a tratativa toda da implantação dos serviços. E depois, assim, para minha surpresa, né? O mês de maio já gerou frutos, né? Então nós tínhamos uma conta aqui de 14, 16 mil reais de energia que era um gasto normal do condomínio, baixamos para 3.900 e em junho tive uma surpresa muito maior ainda, né? Em junho caiu para 90 reais. Então, assim, hoje o condomínio ele está sustentável, gerando energia para a rede da Enel. Então nós viramos fornecedor da Enel, não estamos mais adquirindo energia, estamos agora vendendo energia. E, Márcio, como assim esse processo de você fornecer a energia também? Como que funciona isso? Isso, a princípio a empresa iria colocar todas as placas aqui no condomínio, só que eles fizeram um estudo em ambas as torres e davam uma parte de sombreamento. Então o que eles fizeram? Pegaram a melhor torre, que é a do bloco B, e colocaram 30% das placas, né, de energia solar, as placas fotovoltaicas, e os outros 70% eles colocaram numa usina em cima de um galpão em Cotia. Então hoje a gente tem lá 100%, 30 mais 70, 100% gerando energia para a rede da Enel. E assim, tudo homologado, tá, gente? Então o negócio foi bem concretizado.
Olha que bacana. E esse processo de instalação, ele demandou algum trabalho a mais da sua equipe? Teve alguma mudança de estrutura? Foi fácil? Como que foi isso? Foi assim, foi bem complexo, porque a gente lida com energia, né? Então é um cuidado total, né? Então tivemos que fazer algumas paradas aqui no condomínio, na parte elétrica, mas a equipe, assim, tanto da empresa que veio para cá, os engenheiros, todos, conseguiram aí fazer um trabalho muito legal. Márcio, as placas solares chegaram com tudo, né? Agora parece que vai mesmo e vai emplacar, vai trazer economia também para a energia elétrica, que era algo que se tinha um pouco de dificuldade ainda de implantar. Tá bem legal esse tema. Eu, semana passada, na Rádio CBN, a gente entrevistou um especialista nisso e agora tem aquelas fazendas de energia solar que você pode comprar a energia e tudo combinado com a Enel, combinado com a concessionária de serviço público. Então, tá bacana, regulamentado pela agência reguladora de energia elétrica. Então, esse tema tá bacana e parabéns para o Márcio, que trouxe aí uma solução para o condomínio, não só para o bolso, mas conceitual, né, de energia limpa. Parabéns. E é engraçado porque é um assunto que já foi, voltou, esbarrou em algumas questões ali tributárias e tudo mais, e agora parece que deu certo e os condomínios vão poder aproveitar essa economia aí também no futuro para os condomínios. E, Márcio, um tema que já deu muita polêmica é a locação de curta temporada em condomínios, que ainda recebe muito comentário. E essa semana, herdeiros de uma unidade em Cuiabá entraram com um processo contra o condomínio, pois sempre alugaram a unidade dessa forma. E acabou sendo proibido por uma assembleia. E para comentar o caso, nós convidamos o advogado especializado em condomínios, Fernando Zito. Vamos assistir. Olá, pessoal do Síndico Lab, tudo bem? A gente está aqui hoje com o Fernando Zito, advogado especialista em condomínios, para falar sobre o caso do Airbnb, do condomínio, que proibiu, por assembleia, a locação de curta temporada. A gente queria entender sobre essa decisão, se isso é suficiente para o condomínio. E o que você acha disso aí, Fernando? Simplesmente você levar esse assunto para a Assembleia e aprovar esse assunto em Assembleia não era suficiente para proibir a locação. Até porque, né, claro que é um assunto novo ainda, não tem ainda uma opinião formada dos tribunais. O que nós temos são 2 entendimentos do STJ, no sentido de que, se o condomínio quiser, ele pode proibir a locação por curta temporada, independentemente de plataforma, tá? Só que para isso ele tem que aprovar em assembleia e alterar a convenção de condomínio com o quórum de 2/3. Então, nesse caso específico que você trouxe aqui, o condomínio apenas aprovou em assembleia, o que é um pouco frágil. Então, fatalmente, esse processo vai ter ganho de causa para os proprietários que querem aí realizar a locação através de plataformas por curta temporada. Claro que se o condomínio futuramente alterar a convenção de condomínio, ele tem todo o direito de proibir essa locação, porém da forma que esse pessoal fez, ela está um pouco frágil e não vai vingar. Entendi. Então nem no regimento interno e nem na Assembleia é suficiente, precisa dessa alteração na convenção para que seja sustentável. Até porque a natureza do condomínio, sendo residencial ou comercial, ele está previsto na convenção de condomínio. Então, essas alterações de você proibir ou permitir a locação por curta temporada tem que ser feita através de alteração da convenção de condomínio. Bacana. Como ocorreu nesse caso, os herdeiros eles entraram com ação contra o condomínio, né? E corre o risco do empreendimento pagar lucro cessante? Eles deixaram de alugar a unidade através dessa modalidade, que é a locação aí de curta temporada, e se o juiz der uma decisão, vamos dizer, transitada e julgada, que o condomínio não teria a possibilidade de proibir, pode até se pensar. Agora, o que é importante a gente também comentar aqui? O condomínio está proibindo a locação de curta temporada. Tá? Tem uma previsão na lei do inquilinato, sim, tem menos de 90 dias. Agora, ele não impediu que os proprietários alugassem por 30 meses, por 2 anos, por 1 ano. Então tem que relativizar um pouquinho aí a eventual punição, eventual lucro cessante, porque não impedir você de alugar o seu apartamento por completo, impedir você de alugar nesse período de
curtíssima temporada, que é das plataformas digitais, que às vezes é uma semana, 10 dias, que dentro dos condomínios isso fragiliza bastante a segurança, né? Imagina o síndico, tem diversas responsabilidades e obrigações e ainda ele tem que pensar ainda nesses tipos de locação. Às vezes tem que destacar um funcionário para administrar isso, porque o condomínio acaba virando ali meio que um concierge desse pessoal, né? Então, o que o condomínio tem que fazer também? Tem que, de alguma forma, criar mecanismos de segurança, pedir para que as pessoas, os proprietários avisem que vão utilizar a unidade como a locação de curta temporada. Se tiver que apresentar previamente o cadastro dessas pessoas, mas como é que eu vou apresentar o cadastro se às vezes eu alugo hoje para usar amanhã? Não sei. De alguma forma o condomínio precisa criar esses mecanismos para também se proteger, porque o entra e sai dentro de um condomínio é ruim para quem mora lá, é ruim para o síndico, é ruim pro zelador, pro porteiro, porque a gente não sabe quem está entrando, quem está saindo. Quando você tem uma locação tradicional, você apresenta o contrato de locação, você tem vários mecanismos aí para identificar a pessoa que está morando lá. Quando é de curta temporada, às vezes no final de semana, um dia, a gente não sabe quem está entrando, quem está saindo, o período que a pessoa vai ficar dentro da unidade. Então, se o condomínio quiser de alguma forma se proteger, ele precisa também criar alguns mecanismos aí de segurança e não é que ele vai afastar o proprietário que quer utilizar essas plataformas para fazer uma locação de curta temporada. É que ele vai ali de alguma forma organizar para que essa locação, se ela ocorrer, se ela for aprovada, ela seja feita com a melhor segurança possível para os condomínios. Em caso de condenação por essa proibição do Airbnb, a cobertura de responsabilidade civil do condomínio ela pode ser acionada? Uma responsabilidade civil você pode acionar no caso de um processo judicial que você teve aí que você perdeu, vamos entender assim. Mas o que é recomendável é que você previamente verifique com a seguradora se acontecer tal fato, isso estaria coberto, e aí pegar isso por escrito, para você ter, ou mesmo na hora que for renovar o seguro, incluir uma cláusula bem específica, responsabilidade civil, inclusive se perder processo relacionado a questões ligadas ao Airbnb, porque às vezes você faz um seguro, tem uma previsão, mas aí nas entrelinhas tem algumas coisas que vão fazer com que o condomínio não tenha ali o resultado desejado, que é que a indenização pleiteada por uma pessoa contra o condomínio seja custeada aí pelo seguro que ele paga mensalmente, né? Muito obrigado, viu, Fernando, pela entrevista. Acredito que foi muito esclarecedora aí para todo mundo. É uma legislação que ainda não está muito estruturada, né? Muito obrigado pela participação aí no jornal mais uma vez. Esperamos ver você de novo aqui. Obrigado a todos aí. Tenham cuidado, né? Antes de tentar qualquer alteração, consulte um profissional, um advogado, para ter orientação e não ter problemas futuros. Com certeza, com vocês aí do estúdio de volta. Bom, Taula, sempre uma alegria ver o Fernando Zito comentar. O Fernando Zito, meu amigo de infância, mas o primeiro emprego dele na área jurídica foi no meu escritório há muitos anos atrás. E hoje, olha como ele está voando, um orgulho. Sabe, gente, eu acho que essa história de Airbnb, de locação por hospedagem, locação por temporada, é algo que a gente precisa tirar o pé um pouquinho. A gente precisa ir devagar, a gente precisa talvez buscar o meio termo, buscar o entendimento. Porque, veja, é uma coisa que veio para ficar. É muito difícil a gente conseguir eliminar isso dos prédios. Serve como uma fonte de renda para as pessoas e, se for bem feito, funciona. Agora, juridicamente falando, tem uma decisão lá de Brasília do STJ que diz o seguinte: você pode proibir, desde que você tenha essa proibição na convenção de condomínio e, portanto, tem que ter 2/3 alterando a convenção. Não adianta fazer uma assembleia com meia dúzia de gato pingado e proibir o Airbnb, porque não vai ser válida do ponto de vista jurídico. Mesmo porque é uma alteração conceitual e tem lei de locação por temporada. Existe uma lei federal que regula e regulamenta tudo isso. Então, não é simplesmente, eu não gosto, vou proibir. Se quiser proibir, tem que alterar a convenção, tem que ter 2/3 e ainda assim vai ter discussão jurídica. Portanto, é muito melhor criar regras, regulamentar do que proibir. Essa tem sido uma experiência prática.
É um assunto extremamente falado nos condomínios, até hoje extremamente polêmico. Agora ainda com a questão das NRs, locação de curtíssima temporada, aumentou a discussão. E eu vejo, Márcio, o seguinte, é cultural, depende de cada edifício, tem perfis, então isso tem que ser analisado e respeitado, e o síndico tem o poder de entender o que a massa realmente deseja, né, para gerar menos conflito possível. Às vezes a unanimidade não quer essa prática porque não tem esse formato de locação. Ok, o importante é que seja qual for o caminho escolhido, que seja bem regulamentado, que isso esteja muito bem escrito na convenção, para que não gere dúvida. E aí você teve todo um trabalho de correr atrás de um quórum, não escreveu direito, não redigiu de forma clara e permanecem dúvidas e ainda brecha para eventual ação judicial. Então eu acho que o segredo de ouro aqui é analisar bem o perfil e, quando decidir, colocar todos os procedimentos, desde a parte de segurança, desde a parte operacional, do uso das áreas comuns, que é extremamente discutido quando o tema é Airbnb, de forma clara, para que se pacifique o condomínio. Eu acho que esse é o segredo. Perfeito, é isso aí. Não tem receita de bolo, é prédio a prédio, condomínio a condomínio. E você falou do Fernando Zito, né? Como é gostoso ouvir ele ensinando essa parte, comentando com a gente, porque embora ele seja extremamente técnico, né? A gente sente muita segurança quando ele está falando, ele fala de uma maneira leve, é bem bacana. O Fernando, como dizia minha avó, o Fernando é um bom menino, né? Ele tem cara de bom menino e ele é um bom menino mesmo. É verdade. Legal. Bom, essa semana nós gravamos o Síndico Lab Soluções lá no estúdio do Síndico Lab, que aliás é bem legal, no bairro da Lapa, na Rua Tito, quem quiser visitar à vontade. E nós falamos sobre os cuidados referentes à manutenção condominial. E aí para o mês de agosto, as convidadas foram a Andréia Nolasco, que é da Atlas Schindler, nosso patrocinador aqui, e a Elizabeth Gomes Machado, a Eli Mago, que é síndica profissional. Então, vamos conferir um trecho aí do bate-papo, pode rodar o VT. A manutenção preventiva ela é muito importante para manter o equipamento seguro. Por quê? O equipamento ele precisa de várias verificações. É diferente de um carro, porque o carro você está dirigindo, você sente o que está acontecendo com ele e mesmo assim a gente tem as manutenções para fazer. Elevador está sozinho e está transportando as pessoas. Exatamente. Elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo? É. Desde que tenha suas manutenções realizadas. O técnico chega no condomínio, ele já sabe o que está acontecendo com o elevador que está conectado, porque ele tem um aparelho no celular dele, a gente chama de field link, ele consegue saber exatamente o que está acontecendo com o elevador, que andar que está com problema, um sensor de porta, enfim. Então, é muita informação, a internet das coisas sem fim de informação que a gente consegue alcançar. O que é importante de se saber? A casa de máquinas é um ambiente exclusivo para a empresa mantenedora do equipamento. Então, é um ambiente que precisa ser controlado, não pode entrar outras pessoas, não pode ser utilizada como depósito, como passagem. Existe uma chave que tranca essa casa de máquinas, que quem pode utilizar é o prestador de serviço da manutenção. Até a limpeza, né? Tem que ser a limpeza tem que ser acompanhada do nosso técnico, porque é muita responsabilidade. Você tá lá, tem um equipamento, ter certeza que ele está em condições seguras. Você não pode dar a chave da casa de máquinas para outras pessoas que não sejam mantenedor. Até mesmo porque as placas que ficam no quadro lá em cima, elas são caríssimas. São caras. O equipamento, ele é seguro desde que bem cuidado. Então, como que eu posso garantir que uma outra pessoa que está entrando numa casa de máquinas não mexeu no comando, não desativou a segurança do elevador? Por isso que é tão complexo. Posso dar um depoimento também desse negócio de prestador de serviço da Atlas? Uma coisa que eu acho super importante, eu sei que não são todos síndicos que têm isso, mas em alguns prédios a gente tem o posto dentro. Quando é um Eles condomínio dormem lá, grande. lógico que a gente dá lugar super bacana, dorme, coitado, eles ficam rodando a noite inteira. Mas a gente deixa usar a base, né? a base, uma base bacana pra eles. Eles ali, eu adoro chegar com eles de manhã, tá trocando aquele plantão quando eu chego muito cedo. Tomou um cafezinho? Tomei o cafezinho lá, a dona Beth tá lá. Muitas vezes tem o condomínio fica mais um seguro. almoxarifado avançado, onde tem as peças lá que Já tem alguma coisa lá. já sabe que são as próximas que vão precisar trocar, então já vamos deixar aqui. A gente Isso deu é uma incrível. salinha para eles, é claro, gente, lembrando,
que isso é um condomínio clube, bastante torres. Vários Então, carros, ele né? atende a região toda, ele não é exclusivo dentro do nosso condomínio. Claro. Mas é uma base. isso aí. Em vez dele ficar ali numa portaria ou andando no meio da rua, a Atlas, ela faz isso com a gente. Dependendo do condomínio, é um condomínio muito grande, vale a pena para a Atlas, ela vai conversar com o síndico, Claro. ela vai ver isso no contrato e ela coloca uma base. E Isso é é demais. fantástico, gente. Márcio, falando de manutenção em condomínio, que é super importante, porque afinal de contas é a infraestrutura, a vida útil do condomínio que vai garantir que ele possa performar bem, né? As pessoas acham às vezes que morar em condomínio é só convivência, toda a estrutura tem que ser cuidada. E o elevador não é diferente, como bem foi explicado aqui, né? E o importante é ter a empresa que vai fazer a manutenção de forma periódica. Às vezes a gente vê umas matérias que falam de elevador, mas não busca se aprofundar se tinha manutenção, se estava em dia, se era acompanhado. Isso é essencial, né, Márcio? Na verdade, elevador de condomínio é o meio de transporte mais seguro que existe. Se a gente for levar em conta o número de viagens, o número de transporte que é feito versus o que acontece de acidente ou de incidente, é mínimo. Então é extremamente seguro. Aqui em São Paulo em especial e nas grandes cidades que eu conheço, os síndicos são muito responsáveis com esse tema, todo mundo trata isso com bastante atenção. E claro, o principal é ter uma boa empresa responsável pela manutenção dos elevadores, preferencialmente de grande porte, preferencialmente um fabricante. E até dar um depoimento para você, Taula, e para todos. Mês passado eu tive na fábrica da Atlas Schindler aqui em São Paulo. E puxa vida, eu conheci um sistema que você faz a manutenção e o ajuste dos elevadores à distância por aplicativo. Você tem a manutenção normal, corriqueira, que tem que fazer ali presencialmente, mas muita coisa você consegue já ajustar por aplicativo à distância, é um negócio incrível. Então o elevador é seguro sim, aliás, até demais. Inteligência das coisas, né, Márcio? Como a coisa está tecnológica, avançada, os novos elevadores já vêm com isso. Eles conseguem antecipar quando vai ter algum problema. Isso garante vida útil, performance, tranquilidade. O segredo é ter manutenção e, de preferência, na minha opinião, manter o fabricante. E com um negócio que hoje ficou incrível, né? Elevador é meio de transporte e é meio de comunicação também com as telas da eletromídia. A gente consegue falar com o morador, a gente consegue dar uma notícia, dar um recado, consegue interagir com os fornecedores da região, consegue dar uma notícia importante, cotação do dólar, como é que está o tempo, enfim, aquela famosa cara de elevador ou papo de elevador não existe mais. Agora é informação de qualidade na telinha ali dentro do elevador. E tem muito elevador charmoso por aí, tem até cabine vermelha, umas coisas bem diferentes. A gente foi assistir, foi naquela visita da Atlas, eu fiquei encantada com os tipos de cabine que estão sendo lançados. Você sabe que no prédio que eu moro, que é antigo, né, o elevador é todo de madeira, e aí os detalhes são em cobre, alguns detalhes dourados, e a porta é aquela pantográfica que você puxa assim antes de fechar a porta principal. Então, do meu prédio em especial, o elevador é lindo, é uma atração turística o elevador do meu prédio. Bom, e quem assistiu ao Lab News da semana passada ficou por dentro de uma das maiores notícias da semana. O edifício que foi construído sem alguns documentos e que pode virar uma moradia popular. O Ministério Público pediu a demolição do edifício, que segue sem habitantes, e vale dizer que parte da demolição deve ser feita pela Prefeitura de São Paulo, que, de acordo com o Ministério Público, falhou no seu dever de fiscalização. E a multa pode chegar até a 479 milhões, Márcio. A gente deu essa matéria, essa notícia aqui a semana passada. Muita gente falou, Taula, como, né? E depois ficou melhor explicado, assistindo a matéria inteira. Mas que coisa, eu acho que falhou mesmo na fiscalização. Não, sem dúvida. Agora, o que a gente tem que fazer no popular? Pegar esse limão e fazer uma limonada. Eu acho que demolir o prédio é a pior solução. Porque você pegar aquela fortuna toda de material e jogar tudo fora, né? E depois demorar mais 4 ou 5 anos para construir algo tudo de novo e ficar um imbróglio judicial não faz sentido. Então, ou a gente transforma, quem sabe, numa moradia, né, para habitação social, o que requer adaptações de engenharia, claro, porque o empreendimento é de alto luxo, ou então, talvez, com o dinheiro das multas, com o dinheiro das aprovações,
pegar essa grana e construir, sim, imóvel de habitação popular. Aí você talvez atinge a tão sonhada finalidade social, função social da propriedade. Porque demolir me parece a pior solução. Mas, enfim, judiação, essas coisas né? públicas a gente sabe como é que é, né? Uma judiação, é bem isso que você falou. Tá ali, tá construído, se for seguro, porque também não adianta a gente aproveitar uma edificação que falhou em segurança. Mas se for só uma questão burocrática, acho que não sei se dá, mas se tiver um caminho, o ideal seria regulamentar, né? Regularizar. Bom, e agora, Tauro, o momento que às vezes a gente concorda, às vezes discorda, mas é o que a gente mais gosta, né? São as perguntas da semana, o que vocês mandaram pra gente, não são só dúvidas, né? Na verdade, são temas pra gente debater. E aí você começa respondendo essa semana. A primeira pergunta foi encaminhada pela nossa telespectadora Maia Thaís, e ela relatou que no condomínio dela existe um vizinho que nunca para corretamente no espaço da vaga. Ele já foi notificado por isso, já foi advertido, e ela pergunta, o próximo passo é a multa? Com certeza. Se já foi advertido, já foi notificado, teve já um bate-papo, até às vezes é importante, né, Márcio? Eu sou sempre a favor da conversa. Como síndico, eu acho que é o nosso papel tentar mediar e tudo, mas existe a regra para ser cumprida. O próximo passo é multa. Eu também acho que é a multa. E você sabe que isso parece uma bobagem, uma chatice, uma pegação de pé, porque às vezes a pessoa para um tiquinho para fora da vaga, só que aquilo causa um efeito dominó que todo mundo às vezes vai parando um pouquinho torto. E você não sabe o mau humor que dá quando você está com a roupa limpinha. E aí você tem que passar ali e se esfregar no outro carro porque alguém parou torto, e aí suja toda a sua roupa. Seu dia já não começa legal. Então eu acho que se já advertiu, se já notificou, se já conversou e o cara insiste em não ter essa delicadeza, essa gentileza, eu acho que tem que doer no bolso mesmo, tá? Mas posso Certo? te falar uma dor de síndica aqui, que com certeza você vai me entender, quem está assistindo também? Às vezes os condôminos não entendem que a gestão já fez tudo o que era possível. E mesmo assim a pessoa mesmo pagando multa continua fazendo. A pessoa acha que o síndico pode chegar lá e falar, olha, agora eu vou tirar o seu carro. E não funciona assim. Então, é importante que quem também faça a reclamação entenda que a gestão está tomando as providências. Então, ela bem disse aqui, ó, já foi advertido, já foi notificado, agora o passo comum é a notificação. Se continuar fazendo, aí tem que pesar na mão, né? Agora aqui em São Paulo em especial, imagino que isso deve se repetir país afora, a nossa lei municipal para vaga de garagem é uma porcaria, um código de obras desatualizado, antigo, da época que só tinha Fusquinha, só tinha Fiat 147, agora como é que a gente faz com essas vans enormes aí, com esses SUVs chiques aí que todo mundo gosta? Então precisa atualizar a lei e o mais importante, gente, que me perdoem os engenheiros das construtoras, os projetistas, mas cada projeto ruim, que eles querem encher ali de vaga de garagem, eles não têm a mínima sensibilidade de falar, nossa, isso aqui está horrível, vamos ter menos vagas, mas vagas um pouquinho melhores. E eles colocam aquela velha frase na convenção de condomínio, mediante uso de manobrista. Quem é que vai contratar manobrista? O condomínio fica uma fortuna. Então as construtoras, nessa hora, as incorporadoras pisam na bola de fazer garagens horrorendas. E o síndico agradece essa sua fala. E a segunda pergunta é da Rafaela Taniguchi, uma querida, conheço, acompanho o trabalho dela, e ela pergunta se o entregador pode pedir os dados do porteiro, como nome completo, RG e CPF, ao colaborador lá do condomínio, seja porteiro, seja controlador, se ele é obrigado a passar. Isso entra na LGPD? Pode? Bom, LGPD acho que não, porque é uma mera informação ali que o cara quer colocar no canhotinho ou no aplicativo para quem que ele entregou o lanche, para quem que ele entregou a encomenda. Então, LGPD acho que não entra. Agora, passar nome, RG e CPF é um exagero. Eu acho que só o nome já está de bom tamanho. E para o porteiro, gente, não tem por que não passar o nome, né? Eu acho que a gente tem que orientar os nossos porteiros, sim, passe o seu nome, mas não precisa passar RG e CPF não, uma entrega de comida, né? E normalmente a entrega de comida, ela já vem com um código, né? Eu mesmo peço comida sempre quando eu estou nos condomínios ali prestando algum tipo de serviço, quando eu estou visitando os meus condomínios, e a gente tem que dar aquele código que já é o suficiente. Nome, concordo, RG e CPF acho desnecessário. Agora, a exceção, né, Márcio, são para as entregas de correspondência,
tipo alguma coisa que chega lá na mensageria, aí sim as transportadoras pedem para que coloque o RG, e isso é super importante, para que depois, caso tenha algum extravio, a gente consiga rastrear quem foi que recebeu. Aí eu acho que tem que manter, e é sim importante que seja fornecido esses dados. Concordo, e tem ainda um mais complicado que quando chega intimação judicial. Recebe, não recebe, pode o porteiro ou não pode, isso aí a gente pode fazer um programa especial sobre isso. Olha aí, Rafa, sua pergunta vai dar bastante coisa aqui para a gente poder comentar em outros quadros do nosso Síndico Lab News. Isso. Bom, Tauli, agora vamos embora para as nossas dicas culturais, né? A gente adora também, porque a gente recebe retorno depois de vocês, dizendo, ó, fui lá, gostei, não gostei, é muito caro, estava muito cheio, mas a gente adora também. Então vamos lá. Qual que é a sua dica da semana? Vamos lá, Márcio. Eu fiquei sabendo de um parque muito legal lá no Morumbi, e ele se chama Morumbi Parque. Para você que é pai ou mãe como eu, de 3 filhas, você vai encontrar um monte de atividades das mais diferentes que pode ser feito com as crianças, e tem cama elástica, tem boliche, tem simuladores, é ótimo para uma tarde divertida com os filhos, e eu adoro, né, levar as minhas crianças para brincar, trabalho muito, então final de semana eu gosto de ter qualidade, gosto que elas sintam que a mamãe está lá prestigiando a presença delas. E a sua dica, Márcia? Bom, a minha dica vai para os marmanjos, né, ou para as mulheres também. Você sabe que está na moda agora, está muito na moda, que é algo que eu faço há muitos anos, mas agora é um hábito chique, todo mundo gosta, que é fumar charuto. Porque tem um ritual, você corta o charuto e você achar o charuto que mais te agrada, um mais suave, um mais pesado, um mais robusto, um menorzinho. E aí tem todo o charme de você cortar o charuto, ficar lá com o maçarico, e tem todo o ritual para acender, e depois você fuma o charuto acompanhado de uma boa bebida. E é chique demais, está na moda. Os empreendimentos novos, os arquitetos já estão fazendo, em alguns casos, uma área para charuto. Nos apartamentos, esses amigos mais ricos que eu tenho, eu vou no apartamento deles, eles já estão fazendo um cantinho só para o charuto. E aí qual que é a minha dica? Uma charutaria, 2 aliás. Nos Jardins, na Alameda Lorena, tem um lugar que chama Este Café, e lá é um lugar que fica lotado de gente fumando charuto, comida boa, bebida boa, e vale a pena conhecer. E uma charutaria, uma tabacaria menorzinha que chama Ranieri, que também é nos Jardins, uma esquininha, mais intimista um pouco, mais tradicional. Eu adoro ir nesses 2 lugares, dá para ir para conversar, dá para ir para fechar negócio, para tomar um drink. É uma dica interessante. Se você não gosta do cheiro do charuto, fica na roupa, fica na barba, fica no cabelo. Eu sou apaixonado por cheiro de cachimbo. Eu vou no Mercadão da Lapa, às vezes compro essência, né, pro cachimbo e fumo um pouquinho em casa, porque eu gosto do cheiro que fica no ambiente e na roupa também e na minha barba. Gente, Márcio é muito diferente, né? Olha a dica que ele deu hoje. Márcio, uma dica que não sei se a mulherada vai curtir tanto, mas tem muita mulher que fuma charuto, né? Não, e tem umas mulheres que vão lá charmosona, assim, com o charuto, fazem lá pose e tudo. É um ambiente predominantemente masculino, mas que devagarzinho as mulheres estão também aprendendo a gostar. É um charme, gente. É charmoso e é gostoso. Márcio é chique, né, gente? É charuto, é vinho, é café. É isso. Essas são as dicas bem diferentonas que a gente dá aqui no Síndico Lab News. Esse foi o nosso jornal dessa semana. Espero que você tenha gostado e a gente te espera semana que vem. É isso aí, Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial, toda sexta-feira, 21 horas, aqui no canal do Síndico Lab, no YouTube. Esperamos por vocês. Até Valeu, lá. Tchau, tchau.